Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da oitava da Páscoa, nesse dia 19 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 20, do versículo 11 a 18. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosse tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto de meu Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, porque somos humanos, diante de alguns eventos, é natural que nos entristeçamos profundamente. A morte de Jesus, para aqueles que o acompanharam de perto, foi um golpe muito duro. Contudo, o momento do luto é preciso levantar a cabeça e seguir adiante. Maria experimenta este pesar, mas ao mesmo tempo tem o privilégio de encontrar-se com o Mestre ressuscitado. Como a ovelha que reconhece a voz do pastor, Maria reconhece que aquele homem é Jesus quando pronuncia seu nome. A voz que lhe chega aos ouvidos atinge imediatamente o coração. Ao constatar que o Senhor vive, ela recebe imediatamente a missão do próprio Mestre de anunciá-lo. Esse relato apresentado por João pode ser tomado como inspirador para nós hoje. Precisamos estar atentos às vozes que nos rodeiam. O ressuscitado nos convoca a anunciar a vitória da vida sobre a morte. Querido irmão, querida irmã, a ressurreição do Senhor é mais do que uma notícia que nos deram. Nós a experimentamos no encontro com Ele. Maria Madalena observa o túmulo, triste com o desaparecimento do corpo do falecido. Vê dois anjos e ainda continua se lamentando porque levaram o corpo dele. Vê Jesus ressuscitado e pensa que se trata do jardineiro. Só quando Jesus a chamou pelo nome, ela o reconheceu. Maria, Rabuni, mestre. É o encontro pessoal com o Senhor que faz a diferença. Nós o encontramos ressuscitado na oração, na meditação de Sua palavra, na celebração eucarística, na adoração, na visita a um pobre, etc. Madalena foi anunciar: Eu vi o Senhor. O encontro pessoal com Jesus nos faz testemunhas dele. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, em oração, imaginar-se diante do Senhor ressuscitado e reze assim comigo.
Ó Cristo ressuscitado, profunda é a mensagem que nos vem do teu encontro com Maria Madalena. Não cabe a ela segurar-te como propriedade pessoal, mas levar a todos o anúncio de tua ressurreição. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa terça-feira da oitava da Páscoa, nesse dia 19 de abril, você poderá constatar na sua Bíblia os textos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 36 a 41, também o texto de João 20, do versículo 11 a 18, rezar o Salmo 32. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, estamos na oitava da Páscoa e, como foi dito na reflexão do dia anterior, a liturgia prima pela insistência de Jesus em aparecer para seus discípulos nas mais variadas formas e pedir que deem testemunho da ressurreição. No evangelho de hoje, Maria Madalena está diante do túmulo vazio chorando. Seu coração está tomado pela dor do ocorrido, pela perda irreparável daquele que ela tanto amava. Por essa razão, não consegue perceber os sinais da ressurreição. Quando o nosso coração está tomado pela dor ou por qualquer outro sentimento negativo, mágoas, rancores, raiva, ódio, medo, algum tipo de dor, etc., temos dificuldade de perceber os sinais do Cristo ressuscitado entre e nós. E não percebemos, deixamos de nos alegrar e testemunhá-lo. É o que ocorreu naquele momento com Maria Madalena. Seu coração estava transpassado pela dor da morte de Jesus. E o que ela conseguia perceber era apenas o túmulo vazio, a presença da sua ausência. Não passava em sua cabeça e seu coração que Jesus tivesse ressuscitado, mas que alguém tivesse roubado o corpo. Mesmo vendo anjos de branco sentados à cabeceira e aos pés onde tinha sido posto o corpo de Jesus, ela não entendia. Ela não entendia. Foi preciso Jesus se manifestar fisicamente a ela e a chamasse pelo nome para que percebesse a sua presença. Um dado interessante que a liturgia desta semana nos traz
é que Jesus vai aparecer de modo diferente, personificado em pessoas humildes, em distintas situações. Hoje ele aparece na figura de um jardineiro, depois vai aparecer na figura de um migrante ou retirante. Mais tarde será confundido com um fantasma, com um mendigo, um pedinte à beira do mar para que pede algo para comer, etc. No evangelho de hoje, Maria Madalena, ao ver um homem ao seu lado com semblante simples, como de um jardineiro, logo imagina que tinha sido ele que havia tirado o corpo. Pede encarecidamente que diga onde o colocou para ir buscar. É importante retomar aqui a figura do jardineiro, na qual Jesus se apresenta a Maria Madalena. Essa imagem é carregada de simbolismo. Jesus é, de fato, o jardineiro do Pai. Como vemos no livro do Gênesis, o mundo foi criado à imagem e semelhança de um jardim, o jardim do Éden. Ali foi colocado o ser humano na figura de Adão e Eva para cuidar desse jardim e nele viver bem e felizes. Adão seria, portanto, o jardineiro de Deus. Porém, pela sua ambição, desejo de ser igual a Deus, o jardim foi destruído. Deus, no entanto, envia seu filho para recuperar a imagem e a dignidade desse jardim maltratado. Jesus, o novo Adão, veio para a originalidade da criação, para que todos pudessem ter vida e a ter em a plenitude. João 10:10. Mais uma vez, a humanidade não entendeu o projeto do Pai e quis eliminar aquele que veio para resgatar o jardim, o paraíso. Porém, dessa vez, o bem venceu o mal. A ressurreição de Jesus, jardineiro do Pai, é a prova cabal dessa vitória. Mas custa ainda entender essa dimensão pascal de Jesus. Por isso, Maria Madalena representa um pouco de cada um de nós quando temos dificuldade de entender, de perceber e de enxergar o Cristo ressuscitado nos nossos irmãos que sofrem, nas pessoas humildes, nos jardineiros dos nossos tempos. É mais fácil enxergar nessas categorias alguém que rouba do que alguém que é portador de Deus. Foi preciso, portanto, que Jesus a chamasse pelo nome para que ela entendesse que era ele que ali estava diante dela, ressuscitado. Somente quando foi chamada pelo nome é que seus olhos e seu coração se abriram e ela pôde reconhecê-lo. Ao reconhecer, queria detê-lo. Quantas vezes, depois de reconhecer Jesus, queremos guardá-lo só para nós? Achamos que ele é propriedade da nossa religião, da nossa igreja, do nosso movimento, etc. Não percebemos que ele agora, ao subir para junto do Pai, pertence a todos os que nele creem. Eis o apelo que ele faz a Maria Madalena. Vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus, agora, estando junto do Pai, torna-se um com o Pai, e o Pai é de todos. Portanto, Jesus é de todos e não propriedade particular, como alguns pensam. Não podemos detê-lo, mas devemos anunciá-lo para que outros também acreditem nele e o tenham em suas vidas. É o que faz Pedro na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro, no dia de Pentecostes, anuncia apaixonadamente a ressurreição do Senhor. Ele nos ensina como devemos agir em nossas comunidades, em nossos círculos de relacionamentos e nas oportunidades que Deus vai nos concedendo ao longo da vida para anunciá-lo. Que a liturgia dessa semana, da oitava da Páscoa,
Abra nossos corações, nossos olhos, ouvidos e a mente para percebermos de que maneira o Cristo ressuscitado se manifesta em nossa vida e nos acontecimentos diários. E assim, a exemplo de Maria Madalena, possamos dizer aos demais irmãos que Cristo de fato ressuscitou. E nós somos testemunhas disso pela nossa fé e pelos sinais que reconhecemos. Reze assim comigo, querido irmão, querida irmã. Divino Espírito, faze-me como Maria Madalena, ver o ressuscitado e anunciá-lo presente e vivo em nossa história, como sinal da vitória da vida sobre a morte. Amém.